E aí, moçada, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui no módulo 3 da página 164 da apostila de vocês, da frente 2, que trata sobre o islamismo. Na verdade, trata sobre o nascimento do mundo islâmico e é um assunto bastante importante, especialmente depois dos atentados de 11 de setembro, ocorridos há quase 20 anos atrás, aonde o mundo árabe passou a ter uma evidência muito maior na mídia. Então esse assunto se tornou importante também para os vestibulares. Já caiu várias vezes perguntas que pedem um mínimo do conhecimento sobre o assunto nos principais vestibulares. E a gente vai dar uma olhadinha então da seguinte forma, né? Eu estou dividindo aqui os em 5 vídeos de aproximadamente 5 minutos cada um, tentando manter aí a divisão que eu uso em lousa, que vocês conhecem, né? Eu divido sempre a minha lousa em 3, 4, 5 partes. Então eu preparei um PowerPoint que vocês também podem acessar aí pelo site do colégio. Aliás, eu recomendo que façam isso para poder acompanhar direitinho. Aí, conforme eu vou explicando, eu falo, agora eu estou no slide 2, né, no vídeo 1, e assim vocês vão se encontrando direitinho aí, tá bom? Então a ideia é essa, né? Cada parte da minha lousa, um videozinho de 5 minutos em média, mais ou menos. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida sobre o assunto. Vale lembrar, né? Para alguns eu até já falei disso aí. Esse é um assunto bastante importante porque a gente recebe muita informação vinda do Oriente Médio, de onde nasceu, né, o islamismo e a cultura islâmica, através da mídia, que nos conta aquilo que é mais relevante ou que eles escolhem nos contar, né? Então, às vezes a gente acaba desenvolvendo um certo preconceito em relação à cultura do outro, especialmente quando esse outro está distante da gente, tanto geograficamente falando, quanto é, tanto no espaço quanto no tempo, né? Tanto geograficamente falando quanto cronologicamente falando. E isso complica bastante, né? Para a gente entender alguém que vive distante da gente, que pensa diferente da gente, né? Daí que conhecer um pouquinho de como nasceu essa cultura é bastante interessante, não só para os vestibulares, mas para a própria vida da gente, né? É um exercício interessante, um exercício que os estudiosos chamam de alteridade, né? Você conseguir se enxergar no outro ou conseguir fazer entender a cultura do outro, né? De forma que você não o julgue baseado nos seus próprios pressupostos. Isso é importante que a gente mantenha em mente enquanto a gente vai dar uma olhadinha aqui. É bastante interessante, eu gosto muito desses assuntos todos e vou dividir isso com vocês então a partir de agora, tá? Esse é o primeiro videozinho só introdutório. Já vou começar aqui olhando com você com o PowerPoint aberto. Lembra que eu recomendei aí no começo, né? No slide, depois do slide que tem o título, né, que está escrito Nascimento do Mundo Islâmico, o segundo slide tem como subtítulo ali, como eu coloco em lousa, aspectos geográficos. É importante a gente entender um pouquinho disso, né? Onde foi que nasceu isso aí, né? A gente sabe que a cultura islâmica ela nasceu com o Maomé, né? O Mohammed, como era o nome dele, lá no Oriente Médio, que você sabe localizar isso no mapa, dentro da Península Arábica, né? É aquela península que quase encosta ali com a África, né? A pontinha da Península do Sinai, onde quase encosta com a África. Depois a Península do Sinai já está encostada na grande Península Arábica, é onde hoje está basicamente o país chamado Arábia Saudita, ocupa uns 80% dessa região da Península Arábica. É um lugar desértico, todo mundo conhece, sabe que é muito quente, muito seco, né? Na verdade, existem até épocas do ano onde esfria à noite, de dia é sempre quente, mas às vezes esfria à noite e a variação térmica faz com que a vida seja muito complicada nesse lugar. De forma geral, os árabes desde a antiguidade já dividiam, né, a Península Arábica. Eles tinham dois apelidos para ela. Chamavam de Arábia do Deserto, né, a parte interiorana da península, longe do litoral. E ali a vida era praticamente impossível, né, de se manter com facilidade. Por isso que os habitantes dessa região eram os chamados beduínos, né, que viviam de forma nômade, sempre procurando melhores locais para poder se estabelecer. Esses locais quase sempre eram oásis que eles acabavam encontrando, mas de repente veio uma tempestade de areia, cobria aquele oásis e eles eram obrigados a mudar
de posição. Então, esses beduínos eram nômades que conheciam muito bem o deserto. Quem queria cruzar o deserto precisaria com certeza contratar um deles para guiá-los por ali. E fora isso, tinha também a parte da Arábia mais litorânea, que eles apelidavam de Arábia Feliz, que por ser um pouquinho mais perto do litoral, o clima era um pouquinho mais ameno, não muito, mas um pouquinho mais ameno, né? Daí que as principais cidades, até hoje, da região, acabam se localizando sempre mais próximas do litoral, porque a vida é um pouquinho mais fácil, né? O Maomé vai nascer nesse lugar, e ele nasce na parte do deserto, e depois a gente vai ver exatamente como é que ele se desenvolve, tá?